Produzido por Liquid Book. Qual a diferença entre coordenação de grupos e facilitação de grupos? Essa é a temática de hoje. E eu vou começar falando em facilitação de grupos. Facilitação de grupos, vamos lá. Eu tenho formação em Germinar. Germinar é uma formação em antroposofia, é uma formação que olha para o processo decisório e é uma formação fantástica que me apoiou muito e que me apoia muito, porque eu sigo lendo, sigo buscando referências, sigo buscando títulos, textos e conhecimento. E na minha vivência, no meu dia a dia, eu olho muito para as questões que eu aprendi dentro do Germinar. O facilitador de grupos é o profissional que apoia um determinado time, um determinado grupo a fazer uma determinada tarefa. Então, existem vários ramos da facilitação, várias possibilidades de facilitar um time. Eu fiz aqui uma lista no meu computador, estou com o computador aqui do lado, não está aparecendo, mas está aqui do lado, e eu vou ler o que eu trago como sendo oportunidades de facilitação de grupo. Então, por exemplo, facilitação do processo decisório, utilizando inclusive o próprio método do Germinar. Facilitação de reflexão estratégica. Eu já tive muita oportunidade de trabalhar com times que estão fazendo planejamento estratégico e num dado momento se tem lá a reflexão estratégica, que ela é facilitada por um profissional como eu, de facilitação, e como tantos, né? Resolução de uma tarefa. Às vezes, o próprio, por exemplo, um brainstorming, né? Ou facilitar o nivelamento de uma determinada questão, facilitar a priorização de uma lista lá de atividades que precisam ser realizadas. Facilitação de resolução de conflitos. Facilitação de conversas significativas, reuniões, encontros, convenções, retiros, processo de aprendizagem. Muitas vezes tem lá a figura do facilitador, assim como em alguns casos tem a figura do professor, né? Quando muitas vezes é um caminho do conhecimento. Quando a gente está falando em caminho da descoberta, quando a gente está falando num outro modelo de aprendizagem, a figura do facilitador se faz presente. Os métodos ágeis usam muito a facilitação, né? Facilitar uma reunião, facilitar uma lean inception, facilitar uma retrospectiva, facilitar uma planning, né? O facilitador é aquele cara que está apoiando o grupo, que está apoiando o time a fazer um to-do, a chegar num objetivo bem claro e bem definido. Às vezes, inclusive, o facilitador apoia o time a entender qual é esse to-do, né? Eu falo muito que é bom que o facilitador não seja necessariamente um membro do time, porque aí ele facilita sem o viés do time, sem o vínculo com o time. Ele pode ser da organização e ele pode ser externo à organização, mas é bom que ele seja um profissional capacitado a abrir e sustentar o que quer que venha, não é? Sempre olhando para aquele objetivo, o que quer que venha dentro do objetivo a ser atingido. Isso é importante, porque também não vamos falar de abrir um processo que não tem nada a ver com aquilo que foi contratado. Não é isso. O facilitador, ele está lá para apoiar o time a resolver uma questão, a resolver um problema. Então, eu trouxe alguns exemplos e retomando bem rapidinho aqui, ó, processo decisório, reflexão estratégica, resolução de tarefas, resolução de conflitos, conversas significativas, reuniões, encontros, convenção, retiros, processo de aprendizagem. Eu traria o próprio team building, num determinado nível do team building, ele pode ser realizado por um facilitador de grupos,
né? Ele não precisa necessariamente ir para um lugar de coordenação de grupos, que eu vou falar logo em seguida. Ele pode ser facilitado por um facilitador quando é muito mais uma atividade de integração, é uma atividade de coesão de grupo, é uma atividade de proporcionar confiança, é uma atividade, a gente fala muito em processos de desenvolvimento da escuta, desenvolvimento da empatia, são processos de desenvolvimento, né? E isso tudo tem sim a ver com a figura e com o trabalho do facilitador de grupos, dependendo da especialidade do facilitador, porque também tem isso, não é? Pode ser um facilitador de grupos que trabalha muito com justiça restaurativa. Ele vai trabalhar com um olhar em um determinado lugar. Ele pode ser um facilitador de grupos que trabalha com métodos ágeis. Ele vai ter uma dinâmica de trabalho e ele vai ter um olhar que não tem muito a ver com outros olhares. Ele vai ter um foco naquele to-do e uma batida corporativa de fazer aquilo andar. Ele pode ser um facilitador de, por exemplo, vamos lá, conversas significativas. O que é isso, né? Facilitar conversas significativas. É aquele cara que abre espaços de conversa, que proporciona reflexões dentro do time e que está a serviço do time no sentido de proporcionar reflexões e fazer perguntas, estimular perguntas sobre um determinado tema que está sendo discutido. Por outro lado, tem a figura do coordenador de grupos. E aí falando um pouquinho de coordenação de grupos. O que faz o coordenador de grupos, né? Ele é o cara que está apoiando o time a se conhecer enquanto time. A conhecer como é que esse time age, como é que esse time se comporta, como é que são as atitudes desse time quando os membros se reúnem. Porque uma coisa é cada um dos membros isolado. Quando os membros se juntam, a gente formou o grupo. E esse grupo, ele tem uma dinâmica específica de atuação, tendo em vista as relações que se estabelecem e os papéis que os membros assumem dentro do grupo. Então, olhar para a coordenação de grupos é olhar para um trabalho normalmente de médio a longo prazo. Eu não imagino um processo de coordenação de grupos com menos que 15, 20 encontros, né? É por aí. São processos mais longos, são processos onde as pessoas efetivamente vão conhecer e reconhecer a forma como estão operando. Por que fazem o que fazem e por que não fazem aquilo que poderiam fazer, né? Por que quando o time se reúne, as coisas não acontecem como poderiam acontecer? E aí vem um olhar sobre papéis, vem um olhar sobre confiança, vem um olhar sobre coesão grupal, vem um olhar sobre poder e potência. Que jogo que esse time está jogando? Por que esse time está fazendo o que está fazendo? Então, o coordenador de grupos, e a minha formação em coordenação de grupos se deu na SBDG, que para mim foi um divisor, foi algo fantástico, foi uma formação maravilhosa, muito bom, eu recomendo para todo mundo que tem interesse em conhecer movimentos grupais e entender como é que o grupo funciona, como é que o grupo opera, eu recomendo. Eu falo muito que a gente não faz dinâmica nos grupos, né? E eu aprendi isso na SBDG. A gente faz atividades e a partir daquela atividade emerge a dinâmica do grupo. Então essa também é uma forma de explicar o que é dinâmica e qual é a dinâmica do grupo. Em determinada atividade emerge uma dinâmica e eu posso fazer a mesma atividade em um outro grupo e talvez apareça uma outra dinâmica. Nesse grupo
Eu posso, inclusive, fazer outras atividades, mas a dinâmica de funcionamento do grupo, ela se repete, não é? Então, a gente não faz dinâmica, a gente faz atividades. E a partir de cada atividade, emerge uma dinâmica. Então, esse tem muito a ver com o olhar da coordenação de grupos, que, como eu falei, são processos mais longos, são processos, dependendo do tamanho do grupo, a gente tem aí encontros de 3 horas, para que o grupo possa se conhecer, para que o grupo possa, enfim, não só se conhecer, como se reconhecer dentro do grupo. A gente fala que o grupo ele é uma entidade, ele é um ser à parte, não é? Pega aí um grupo de 10 pessoas, a gente está falando de 11, porque são os 10 mais o grupo. E é essa leitura do grupo que importa, não é? É entender como é que o grupo opera. Então, aqui eu trago um pouquinho desse olhar sobre coordenação de grupos e sobre facilitação de grupos. Eu sou facilitador de grupos, tenho a formação germinar, muitos outros processos, muitas outras oportunidades de aprendizado que eu tive me proporcionaram ser um facilitador com um olhar muito abrangente, eu acho. Quando eu fiz Dragon Dreaming e eu fiz a introdução, eu fiz um pedacinho da introdução, eu fiz um lugar muito incipiente, vamos dizer, do Dragon. Tem muito mais para descobrir que eu não sei e que eu gostaria de saber e que talvez eu venha a estudar mais. A pedagogia da cooperação, que eu fiz um workshop introdutório, Art of Hosting, que eu participei de 2, dá para participar de muito mais. Sociocracia, fiz a introdução à sociocracia 3.0, enfim, são oportunidades de olhar para processos colaborativos que me facilitaram e que me apoiam na facilitação de grupos. Quando eu falo em coordenação de grupos, a minha formação foi na SBDG, e eu fiz a minha formação num período em que a SBDG eram 23 meses. Foi um período fantástico. Eu me formei na SBDG em 2015. Foi uma formação muito boa, muito rica, e valeu muito por tudo que eu estudei, por tudo que eu aprendi, por quanto eu me conheci e por quanto eu hoje estou colocando em prática junto aos grupos que eu faço coordenação. Eu faço coordenação de grupos, eu faço facilitação de grupos, e eu trouxe hoje aqui um pouquinho da diferença desses dois. Dá para aprofundar muito essa conversa, dá para trazer muito mais elementos, mas hoje eu entendo que para esse primeiro olhar, essa conversa já é um pouco esclarecedora. A facilitação de grupos normalmente sempre tem um to-do, tem algo a ser resolvido, tem uma tarefa a ser realizada e o facilitador apoia na resolução dessa tarefa, e a coordenação de grupos, ela não tem necessariamente uma tarefa a resolver, ela tem o olhar para o grupo, ela tem o olhar para entender os papéis e como é que a coisa está acontecendo. Não só os papéis, tem muito mais, mas enfim, eu já falei. Ok? Eu sou Eduardo Chefe, coordenador e facilitador de grupos. Hoje vocês já entenderam um pouquinho mais o que é isso. E esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Seguimos. E hoje foi sem PPT analógico, hein? Não teve o PPT. No próximo eu trago. Valeu! Produzido por Liquid Book.